Salve, meus queridos, tudo em paz? 24º dia de devocional no livro de Provérbios, buscando os princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente abundante e próspera com dinheiro no final do mês e não com o mês no fim do dinheiro. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 24. Não tenha inveja dos ímpios e nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar só um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Os versículos 1 e 2 nos orientam sobre não ter inveja dos ímpios. Esse mesmo ensino nos foi dado ontem, no Provérbios capítulo 23, versículos 17 e 18. Então eu vou deixar um card para o vídeo de ontem, para facilitar caso você queira conferir lá. Apesar de já termos falado sobre isso, eu quero trazer 2 ensinos adicionais do capítulo 24. O primeiro deles é, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração. Os ímpios até seguem algumas das leis universais do dinheiro, como é o caso do planejamento. O problema é que eles planejam ir na direção errada. E aí você precisa lembrar daquele texto bíblico que diz: como andarão 2 juntos se não estiverem indo para a mesma direção? Por isso que você não deve desejar a companhia deles. Porque se tenho a companhia deles, é porque eu estou caminhando junto.
E se eu estou caminhando junto, eu estou indo para o mesmo lugar. Faz sentido? Olha o que a Bíblia aqui nos diz nos versículos 19 e 20. Não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja dos ímpios. Então, a mesma referência de não ter inveja. Pois não há futuro para o mal. Então, essa visão de futuro é o que falta para muitos desses que invejam aquilo que foi conquistado. Porque os ímpios até têm conquistas e coisas boas, riquezas, patrimônio, bens, dinheiro, que podem chamar a atenção ao ponto de tentarem o coração do sábio a invejar. Porque a orientação aqui é para alguém que está buscando sabedoria. Então, você que está buscando sabedoria até pode se sentir tentado a desejar ardentemente algo que for conquistado por um ímpio. Mas aí cabe você ter a visão de longo prazo e ver que o caminho que ele está traçando, os planos que ele fez, o destino que ele espera alcançar, não é o mesmo que você está indo. Então, tenha clareza da sua jornada. Não viva a vida dos outros, sobretudo se esses outros não têm sabedoria, se são ímpios, zombadores, né, se são maus. Seguindo para os versículos 3 e 4, olha que interessante. Com sabedoria se constrói a casa, sabedoria. Com discernimento se consolida, discernimento. E pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, né? De tudo que é precioso e agradável, conquista de riquezas. Esse texto ele faz referência a Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20, quando lá atrás ele narra como Deus criou todas as coisas e diz que pela sabedoria tudo foi criado. Então, assim como Deus usou a sabedoria para criar as fundações do universo, do mundo, nós devemos usar essa mesma sabedoria para criar as fundações, para construir essa vida abundante. A sabedoria nada mais é do que a aplicação prática dos princípios que Deus colocou em nós. Aquele que é sábio é aquele que ouve esses princípios e transforma isso em escolhas, em atitudes, em ações. Esse é o grande ponto. Então, colocar a mão na massa, a aplicação desses princípios é o que constrói uma vida realmente abundante. Mas não basta construir. Eu preciso ter o discernimento para manter essa construção, para consolidar essa construção. E é muito interessante a palavra discernimento, porque se a gente for para o dicionário, discernimento é avaliar algo com sensatez e clareza. É eu ter, de fato, a capacidade de perceber se as minhas escolhas estão sendo boas ou ruins. Escolhas boas fortalecem essa construção. Escolhas ruins transformam isso em ruínas. E, por fim, o conhecimento preenche de riquezas materiais e de riquezas não materiais. E o conhecimento ele é interessante. Tanto que na metodologia que eu desenvolvi para fazer o orçamento familiar, que é chamado de pilares da provisão, eu tenho um dos pilares chamado estudo. Eu preciso ativamente dedicar dinheiro para obter mais conhecimento. Porque o conhecimento, ele rompe os nossos próprios paradigmas, as nossas próprias limitações. Eu ouvi uma frase uma vez que me chamou muita atenção. Você não ganha mais porque você não sabe mais. Porque se você soubesse, você estaria colocando em prática e estaria ganhando. Então, por vezes, as nossas próprias limitações e paradigmas nos impedem de fazer aquilo que às vezes está aqui, a oportunidade ao nosso redor, e nós perdendo por falta de conhecimento. Então, dedique recursos, tempo e energia na busca de conhecimento. Leia bons livros, tenha um orçamento para isso, né? Escolha todos os meses procurar novos cursos e novos livros. Não pare no tempo. É isso que vai encher essa vida que já é abundante com riquezas, mais riquezas materiais e também riquezas eternas, não materiais, espirituais. Seguindo para o versículo 5 e 6, nós aprendemos que a sabedoria nos dá poder. O homem sábio é poderoso e o conhecimento aumenta a sua força. A gente acabou de ver, se eu invisto em conhecimento, eu rompo as minhas próprias limitações e vou galgando níveis cada vez mais altos.
Mas mesmo que eu tenha sabedoria e mesmo que eu esteja cada vez mais me aprofundando no conhecimento, ainda assim eu preciso buscar mentores e conselheiros. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém vitória. Por quê? Porque nós nunca seremos autossuficientes em todo o conhecimento. É impossível isso. Nós não temos tempo hábil, né, e uma estrutura física, biológica, suficiente para acumular todo o conhecimento da história. Por isso que, à medida que eu me torno cada vez mais expert em finanças, existem outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, as redes sociais. Eu não sou expert em redes sociais. Então, eu vou contratar alguém que possa me auxiliar, contratar uma consultoria que possa me auxiliar. Assim como você que está aí do outro lado, pode ser expert em engenharia civil, ou um expert em odontologia, um expert em advocacia, um expert na medicina, na neurologia, na cardiologia. Você pode ser um expert na sua área de atuação e deve investir tempo e energia para se tornar cada vez melhor. Isso faz parte do princípio da diligência. Ser expert, ser 200% do que a média do mercado. Isso nos traz riquezas, como nós vimos nos versículos anteriores. Então não vale a pena para você investir tempo para ser expert em investimentos e finanças, porque você vai estar competindo em termos de conhecimento. Aí você contrata o Cadu ou um outro planejador financeiro, alguém que vai estar te auxiliando em áreas de conhecimento que você não tem. Assim como eu, como planejador financeiro, eu todos os dias, todos os meses, eu estou lendo livros novos, fazendo novos cursos, buscando novas palestras, me atualizando do que existe em termos de aplicativos, de ferramentas. Se eu for gastar tempo, esse tempo que está sendo dedicado para isso, usar esse recurso para estudar ortopedia porque eu machuquei o meu braço, eu estou desperdiçando energia, eu estou desperdiçando resultado. Então eu contrato um médico para olhar o meu braço, né? Antes de ontem eu tive um pequeno acidente aqui, estava com o braço aqui todo enfaixado e tal. Eu não vou estudar sobre isso, é perda de tempo para mim, mas para o ortopedista não. Então nós precisamos estar cercados de pessoas que têm conhecimentos complementares para a nossa jornada. Se você é dono de uma empresa, vamos imaginar que você é dono de uma construtora, você é expert em engenharia civil, mas não sabe quase nada sobre finanças ou contabilidade ou mesmo marketing. Contrata uma consultoria para te ajudar nisso. Ou busca um sócio que não saiba nada de engenharia, mas que seja expert em finanças, marketing, vendas, gestão, recursos humanos, e aí vocês se tornam complementares. Isso é buscar conselheiros. Isso é o que nos conduz à vitória. Avançando para os versículos de 7 a 9, nós aprendemos que somos conhecidos por nossa reputação, que as nossas escolhas vão criando uma imagem de quem nós somos. Eu vou começar lendo o versículo 8, que diz o seguinte: quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. E essa reputação, ela até pode ser maquiada para as pessoas que estão mais distantes, seja maquiada para o bem. Então, eu posso ter uma aparência de ser uma boa pessoa, mas na verdade não ser, ou seja maquiada para o mal. Eu posso ter a fama de ser uma pessoa ruim e na verdade não ser. Talvez porque alguém espalhou mentiras, enfim. Não vamos entrar no mérito disso agora. Mas eu até posso maquiar durante um tempo, sobretudo para quem está mais longe, para quem não tem um relacionamento mais próximo. Só que no versículo 7, a gente vê que a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. A assembleia é uma reunião ampla, né, com muita gente. Então, mesmo que ele tenha maquiado essa reputação, uma pessoa ímpia, né, que não tem sabedoria, insensata, tenha maquiado essa reputação para parecer uma boa pessoa, se ela está diante de uma quantidade grande de pessoas e precisa falar, ela acaba mostrando o que de fato tem dentro dela e não só o que as aparências nos dizem. E essa reputação, ela tem impacto no que as pessoas sentem sobre nós. O versículo 9 diz que o zombador é detestado pelos homens.
Por isso a importância de que você construa uma reputação saudável. E a forma de você, de fato, estar com uma reputação alinhada a quem você é respeitando a lei universal da integridade. Eu falo daquilo que eu sou aquilo que eu falo, e respeitando a autenticidade, vivendo de forma autêntica, em qualquer circunstância, levando e mostrando o seu propósito para quem quer que esteja olhando. O versículo 10 nos ensina que enfrentar dificuldades nos fortalece. O texto diz que se você vacila, se você hesita no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, diante de circunstâncias adversas, de circunstâncias que sejam inclusive incômodas, você precisa continuar, você precisa avançar, você precisa enfrentar. Enfrentar essas dificuldades é o que vai te fazer amadurecer, se tornar cada vez mais experiente e, consequentemente, cada vez mais forte. Os versículos 11 e 12 nos falam que é impossível esconder algo de Deus, que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que diante de uma situação de injustiça, quem cala se torna cúmplice. A inatividade, a passividade nos torna cúmplices. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, o faça. Existem outros versículos ao longo desse capítulo e ao longo do próprio livro de Provérbios inteiro que ressaltam isso. Não levante falso julgamento diante de um tribunal. Não leve mentiras sobre outras pessoas. Se você vê alguém que é inocente, não acuse. Se você vê alguém que está sendo acusado injustamente, defenda essa pessoa. Então tudo isso diz respeito a esse versículo 12. E esse Deus que vê e que conhece todas as coisas é aquele que nos retribui conforme o nosso coração. Tanto que no final do versículo 2 ele diz: não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas escolhas. Então fique atento e sempre que tiver oportunidade de fazer o bem, faça. Versículos 15 e 16 nos trazem dois aprendizados importantes. O primeiro é a importância do lazer para a vida daquele que é justo. Você precisa ter lazer, ter descanso dentro do seu orçamento familiar. Então, dedique tempo, dinheiro e energia para lazer. Lazer não é supérfluo. Lazer é tão necessário quanto investir para o futuro. Você precisa ter equilíbrio, Não adianta gastar 90% do seu orçamento em lazer, assim como também não adianta gastar 90% do seu orçamento em doação ou em investimento ou em qualquer outra coisa. Tenha bom senso. Mas o principal ensinamento que eu quero trazer para você é quando ele fala no versículo 16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. O número 7 na Bíblia, ele é um número que remete a muitos ciclos. Deus criou o mundo em 7 dias, Em 6 dias criou, no 7º descansou. Houve 7 anos de fome lá na época de José, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Jacó teve que trabalhar 7 anos para poder casar com Lia e 7 anos para poder casar com Raquel. E se nós pegarmos, existem vários outros ciclos, O ciclo de 7 anos do ano Shemitah. A cada 7 anos a terra deveria descansar e tudo mais. Então, existem muitas referências a ciclos econômicos, a ciclos de vida de 7 em 7 anos. Essa própria referência do Shemitah, do ciclo de anos, ele tem o ciclo de 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. E aí a gente tem o ano do jubileu, a cada 49 anos, o 50º ano, você tem o ano do jubileu. Então você tem várias referências sobre ciclos econômicos que você precisa estar atento. E isso me chama a atenção, porque mesmo que o justo caia durante um determinado tempo, e isso pode acontecer, e isso acontece porque no mundo nós temos aflições, então mesmo que alguém que é diligente, responsável, justo, honesto e íntegro tenha dificuldades na vida, caia por ataque dos ímpios, eles tornarão a reerguer-se. E um novo ciclo vai começar. Então eu quero animar o seu coração. Se você tem um coração sincero e busca construir uma vida abundante, mas não está tendo ainda os resultados que gostaria, não desanime, porque vai ter um momento em que um novo ciclo vai começar na sua vida e os seus resultados vão ser os resultados que Deus sonhou para você. Então,
continue fiel aos princípios que Deus, ao propósito e à direção que Deus colocou no seu coração. Os versículos 17 em diante, até ali o 22, nos ensina que nós não devemos desejar o mal para alguém. É muito fácil você desejar bem para quem te faz bem, mas é um desafio você desejar o bem e retribuir com o bem, dar a outra face para aquele que te machuca. A Bíblia nos ensina que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E isso é engraçado, porque a vingança não nos pertence. A vingança é do Senhor, Ele é o justo juiz. E vingança não no sentido de eu quero o seu mal, mas no sentido de você vai colher o que você plantou. Se você colheu coisas boas é porque você fez boas plantações. Mas aqueles que fazem plantações ruins estão ali colhendo coisas ruins. Eu quero que você imagine o seu coração como um depósito, como essa xícara aqui, né? Minha xícara de café. Quero que você imagine o seu coração como essa xícara. Se você coloca ódio e começa a mover a sua vida, né, olhando pelas limitações e pelos sentimentos de rancor, de amargura, é como se você estivesse enchendo essa xícara. Chega uma hora que tem tantas coisas ruins que não existe mais espaço para que você foque e conduza a vida por aquilo que vai te levar para frente. Você começa a viver em função da vida dos outros e isso não é saudável. Viva em função da sua própria vida e deixe que cada um vai colher os resultados, as consequências daquilo que plantou. Lembrando que isso não significa que você vai ser apático ou que você não vai, por exemplo, defender o seu patrimônio ou criar instrumentos de defesa ou, diante de um ataque à sua reputação, defender a sua reputação. Uma coisa é eu defender a minha reputação, outra coisa é eu atacar a reputação de quem me atacou. São coisas diferentes. Então você tem que ficar atento para que você não caia nessas pequenas armadilhas que vão sugando o seu tempo, a sua energia, as suas emoções e os seus recursos. A partir do versículo 23 até o final do capítulo, nós temos um novo ciclo ali de provérbios, tá? E ele já começa nos versículos 23 a 25, nos ensinando que nós não devemos ser parciais, que precisamos ser imparciais nos nossos julgamentos, nas nossas análises. A leitura que eu tiro disso aqui é que a parcialidade significa ser mentiroso. Se eu dou preferência para a verdade que foi falada por alguém, por ter uma estima com essa pessoa, uma proximidade ou algo do tipo, em detrimento da verdade de uma outra pessoa, porque eu não a conheço, ou mesmo porque eu tenho alguma diferença com ela, eu estou, na verdade, sendo um mentiroso passivo. Porque se aquela pessoa que está próxima de mim não está com a razão, eu não posso dizer que ela está, senão eu minto. Então a parcialidade, ela me torna um mentiroso. O versículo 26 nos diz que uma resposta sincera e verdadeira demonstra carinho, amor pela outra pessoa. O contraponto disso está no versículo 29, que diz: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Então, tenha sempre uma resposta sincera e verdadeira para as pessoas que estão ao seu redor. Agora, o versículo 27, ele é sensacional. Ele nos diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Eu tive duas interpretações para esse mesmo texto. A primeira delas é a importância de casar com as finanças estruturadas. Então, antes de ter o seu marido, sua esposa, né, ter os seus filhos, organize as suas finanças. Mas, entretanto, contudo, todavia, o texto não diz plante, colha e tenha um celeiro repleto de cereais para então construir família. O texto não diz isso. O texto diz: termine o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Ele não está falando sobre riqueza. Ele não está falando sobre case somente quando você tiver um patrimônio muito grande, quando você já tiver acumulado as suas reservas. Ele não está falando isso. Ele está falando case quando a sua renda, quando o seu orçamento, quando as suas finanças estiverem estruturadas.
Porque a construção de riqueza, ela é muito melhor feita com um companheiro de jornada, feita com o contexto dos filhos, feita com o contexto de uma família abundante. Muito melhor. Isso é algo que demanda tempo e que vai ser construído juntos. Mas não casem com dívidas. Não casem, ou pelo menos sem estar com um plano de eliminação dessas dívidas. Não façam do casamento, do momento do casamento, da festa do casamento, a razão do divórcio. Não entrem num casamento endividados pelos custos da festa. De preferência, terminem o casamento e vocês não imaginam o quanto é bom terminar o casamento com tudo pago. Tenham uma festa dentro das possibilidades de vocês. Se estão endividados, organizem isso antes do casamento. Estruturem, procurem ajuda, criem um plano para eliminar as dívidas. Façam um modelo de orçamento para o futuro. Já constitua a família depois que a lavoura estiver plantada e você já estiver com as finanças estruturadas. Você não precisa ser rico, você não precisa ter mega reservas, mas precisa sim estar com as finanças organizadas. O segundo aprendizado que eu quero trazer sobre esse mesmo texto veio da diferença que existe entre traduções na Bíblia. Tem uma outra tradução que troca a palavra família por casa. Ele cita, né? Termine o trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa a sua casa. Depois constitua a sua casa. Eu vou me dar aqui a liberdade poética de interpretação para a gente poder tirar um novo aprendizado, que é o seguinte. Antes de pensar em construir bens de uso, né, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, antes de você se preocupar com isso, preocupe-se em ter uma renda equilibrada, uma estrutura de renda equilibrada. Eu vejo muita gente querendo antecipar as coisas e se metendo em financiamentos e empréstimos para construir casas sem que a sua lavoura esteja pronta, sem que exista uma estrutura de renda saudável, negócios saudáveis, as possibilidades que vão te conduzir para desfrutar desse bem com a consciência tranquila. Então, existe um momento certo para cada conquista na vida. Não tente pular essas conquistas, né? Antecipar essas conquistas. Se preocupe em construir uma estrutura de renda sólida e, naturalmente, a casa, o carro, as viagens, as outras coisas vão acabar acontecendo. E já no final do capítulo, ali dos versículos 30 a 34, temos uma historinha sobre o preguiçoso. Ele começa dizendo, eu andei pelo campo do preguiçoso e eu vi muitas ervas daninhas e espinheiros em todo lugar. Existem outras partes da Bíblia que relacionam, urtiga e esse espinheiro como símbolos do juízo de Deus. Então, por quebrar o princípio da diligência, existe uma consequência natural sobre isso. Ele segue ainda dizendo que o muro de pedras dessa plantação estava em ruínas. O que eu aprendo disso? É que o preguiçoso não fez o que precisava ser feito e não tem segurança no seu patrimônio. Trazendo para os dias de hoje, ele não fez os contratos, ele não fez as ferramentas legais, contábeis, que garantem que o seu patrimônio, que a sua terra, que os seus bens estejam protegidos. Então, ele está sujeito ao ataque porque os muros estão em ruína. Qualquer um pode atravessar. Então, se tem ervas daninhas por todo lugar, essa plantação ela é improdutiva. Se tem espinheiros por todo lugar, é difícil de você se movimentar por ela. E se tem muros em ruínas, ela está desprotegida. Consequência disso é o que está no final, quando ele diz: a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria será como um homem armado. Quando menos esperar, as coisas vão dar errado. E assim, nós chegamos ao final do nosso devocional de hoje. Eu quero saber o que Deus falou ao seu coração, o que mais te chamou a atenção. Coloca nos comentários aí embaixo. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o teu joinha, tá? A gente pode interagir no Instagram, no Facebook, os links estão aqui na descrição do vídeo. E eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.